Feliz sábado a todos. Nesse momento, quero convidar o nosso amigo e irmão Beto, mais conhecido como Beto, né? O nome dele é Alberto, lá da igreja de Central de Poá. Que Deus possa te usar e que nós possamos ouvir a palavra de Deus exposta neste momento. Maranata! Amém. Que seja breve essa volta de Jesus, né? É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui na igreja do Margarida, podendo dividir a palavra com vocês. Na verdade, eu nem me sinto um estranho aqui. Na verdade, eu me sinto de casa, de verdade. Toda vez que eu venho aqui na igreja Central do Margarida, eu me sinto de casa. É uma satisfação imensa. Lógico que aqui tem alguns rostos conhecidos e outros não tão conhecidos, né? São novos ou estão visitando a gente. Quantos são visitas aqui hoje? Ah, legal. Seja bem-vindo, viu? Todos vocês. Que a paz do Senhor possa estar com cada um de vós e que possamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Quero também dar as boas-vindas àqueles que estão de casa assistindo. Tem alguns amigos aí que a gente mandou um convite para que eles pudessem também escutar a palavra de Deus. E eles estão assistindo, o Tiago, a Thaís e alguns outros amigos aí. E nós agradecemos a tua presença, que Deus também possa tocar no coração de vocês, como tenho certeza que Ele vai tocar no nosso aqui. Agradeço pela oportunidade, agradeço o Robson por mais um convite, viu, Robson? Agradecido pelo privilégio e oportunidade. Eu digo, e todos sabem, quem prega, que é uma tremenda responsabilidade subir aqui no púlpito. Toda vez que a gente vai abrir a palavra de Deus, as minhas pernas bambeiam, travam. Não importa quantas vezes eu já tenha pregado, todas as vezes que eu assumo um púlpito, para mim a responsabilidade sobre a palavra de Deus, ela é tremenda. Quando você vai abrir a palavra de Deus, a seriedade que você tem que lidar com isso é muito grande. Então eu sempre passo por alguns rituais aí, para poder fazer com que eu possa estar aqui para abrir a palavra. E não importa qual ritual que você faça, sempre você é pecador e necessita do Espírito Santo para abrir a palavra. Então, antes de a gente começar, eu gostaria de convidar você para que a gente possa fazer mais uma vez uma oração. Grandioso Deus e Pai, na qualidade dos teus filhos, nós estamos aqui na tua presença para te honrar e glorificar o teu nome através de todas as coisas, através da oração, da música, da palavra dita, da leitura, de todas as coisas. Que o Senhor possa aceitar o nosso louvor e o seu nome seja glorificado onde quer que ele seja alcançado, através do instrumento da internet ou das pessoas que aqui vão espalhar esse grande evangelho. Nos dê autoridade para abrir a tua palavra, e ao abrir a tua palavra o Espírito Santo possa falar e não um ser humano caído como eu, cheio de pecados e falhas, mas que por intermédio do teu Espírito eu só seja um instrumento. Perdoa, Senhor, os meus pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de a gente entrar na palavra de Deus, eu gostaria que você visse uma imagem aqui em cima. Eu gosto muito de transitar. Vocês não tem problema de eu levantar, sair aqui não, né? O Robson sabe disso, né, Robson? Que eu gosto de ficar no meio. Tem uma imagem aqui. Vocês já ouviram essa mulher aqui alguma vez? Sim ou não? Vocês conhecem essa mulher? Já viu o rosto dela? Sim ou não? Não. O nome dessa mulher chama Rosa Parks. Já ouviu falar sobre esse nome? Também não? Rosa Parks, ela teve um grande envolvimento na época dela em questão ao racismo. Na época e na geração dela e por muitas outras gerações, tinha uma questão muito forte nos Estados Unidos referente ao racismo. O racismo lá era tão intenso, tão forte, que as pessoas brancas e as pessoas negras não se misturavam no mesmo lugar. Então era completamente, ainda por lei, separados os lugares onde negros ficavam e brancos ficavam. Então não havia mistura entre as raças. Haviam muitas brigas, você já deve ter ouvido sobre o apartheid e várias outras histórias referente a isso. Essa mulher, ela tem uma participação significativa no fim não, porque até hoje existe, mas pelo menos na evolução, na tentativa de evoluir um pouco essa questão da quebra do paradigma das raças. Essa mulher era uma mulher simples, como eu e você,
a mulher que vivia numa cidade do Alabama chamada Montgomery. Ela era costureira, trabalhava todos os dias, tinha uma vida simples, uma vida cotidiana como a nossa, de trabalho. Só que lá nessa cidade tinha uma regra, uma lei instituída, que funcionava assim: toda vez que você entrasse dentro de um ônibus, o ônibus ele era dividido em 3 partes. A primeira parte do ônibus e a parte da frente, a principal parte, talvez a mais confortável, era separada para as pessoas brancas. A parte do meio e a parte do fundo era separado para as pessoas negras. A parte do meio poderia haver uma mistura entre raça, era permitido, se assim os brancos quisessem, ou os negros. Mas a parte do fundo só era dos negros, a parte da frente só era dos brancos e o meio poderia haver uma mistura. Em um determinado momento da ida ao trabalho dessa mulher chamada Rosa Parks, ela resolve tomar uma ação inesperada. O ônibus aonde ela pegava para ir para o trabalho ainda estava vazio, então ela decide sentar exatamente no meio do ônibus, onde podia se misturar. Ao longo da trajetória de viagem dela, então o ônibus começa a encher e superlota. E ali então homens brancos, pessoas brancas em pé, pessoas negras em pé, pessoas negras sentadas no meio, pessoas brancas sentadas. Em determinado momento o motorista percebe isso. E ao perceber isso, que tem pessoas negras sentadas naquele meio, ele dá um grito lá da frente e pede para que as pessoas negras se levantam, para que as pessoas brancas pudessem assentar-se. A maioria das pessoas levantou e foi para o fundo ficar em pé, como era de costume. Já era comum esse tipo de circunstância. Mas essa mulher chamada Rosa Parks resolveu não fazer isso. Ela não se levanta e continua no mesmo lugar onde ela estava, provocando então a ira daquele homem que estava como motorista naquela função. E ele para o ônibus, vai até aquela mulher e pede para que ela se levante de uma forma um pouco mais hostil. Ela resolve: eu estou nos meus direitos, eu não vou sair daqui. Então ele fala: eu vou chamar a polícia. E é exatamente isso que ele faz. Ele desce, encontra alguns policiais, conta a circunstância, os policiais vão até o ônibus e pede para que ela desça, para que ela desça do ônibus. Ela mais uma vez diz assim: eu não vou sair. Eu não vou sair do ônibus porque eu estou dentro dos meus direitos. Ela fala assim: então eu vou levar você presa. Então você vai me levar presa. E exatamente isso que acontece. Ela vai presa por ter exercido o seu poder de liberdade, mas simplesmente porque ela tinha uma cor diferente de pele, ela foi levada à prisão. Mas ela não esperava o que vinha depois. Ali foi um estopim para estourar uma revolução dentro daquela cidade contra esse tipo de circunstâncias que separavam a raça negra da raça branca. Todos os negros, a partir daquele momento, revoltados com aquela circunstância, alguns adeptos brancos, que também não concordavam com aquilo, começa a boicotar as linhas de transportes. Então, em longas distâncias, eles começam a ir a pé ao trabalho, a voltar a pé, ou ir de carona para quem tinha carro, e voltar de carona, para que aquela circunstância que estavam acontecendo dentro dos ônibus pudesse cair por terra. O nome ficou conhecido, se você procurar na internet, o nome ficou conhecido como o boicote. E ali, por longo período, as pessoas seguiram aquilo. O que aconteceu com as empresas de ônibus? Elas começaram a perder o lucro, chegar à beira da falência. Então, uma revolução muito grande, e eles apoiando aquele processo, resolveram então cair por terra.
a questão dessa separação por lei dentro dos ônibus. Uma vitória brilhante. Aqui é a imagem dela, e a próxima imagem mostra ela um pouco mais velha. Coloca a próxima para mim. E aí ela sendo homenageada. Ela ganhou alguns títulos, e dentre um dos títulos que ela ganha mais tarde, pelo Bill Clinton, é a medalha de ouro. Pelo poder e a capacidade de ter tomado uma decisão que ia de encontro àquelas circunstâncias raciais que estavam naquele momento. Uma mulher de coragem, de fibra, que de um ato simples resolveu enfrentar de uma vez por toda aquilo que estava acontecendo. Isso é brilhante ou não é? Isso é uma coisa fenomenal, um ato de coragem, na qual levou à mudança daquela cidade. Aí você, na sequência, pensa, ela foi vitoriosa e tudo deu certo. Não, nada deu certo. Depois daquilo aconteceu, o boicote, tudo aquilo acontecer, as coisas só piorou na vida dela. Ela perdeu o emprego, porque ela trabalhava para uma raça branca. Ela passou fome e várias outras coisas pioraram na vida dela, nada melhorou. As circunstâncias cada vez foram pior na vida daquela mulher chamada Rosa Parks, mas ela não desistiu. Até chegar um momento da carreira dela e da vida dela, de ela ser condecorada pelos Estados Unidos como a mulher que disparou ou exerceu o poder de estopim para uma revolução. Sabe quem nasce nessa revolução? Um pastor chamado Martin Luther King, extremamente conhecido por todos nós. Mas ele nasce exatamente nessa revolução. Quando isso acontece, ele brota para poder também apoiar esse processo contra o apartheid, ou contra a briga racial que infelizmente existe até hoje. Uma outra coisa que ela falou que é muito interessante. Passa o próximo, por favor. Não coloquei. Tem uma frase que ela não está aí. Tem uma frase que ela diz assim: quanto mais você conhece sobre aquilo que você acredita, menos medo você tem referente àquilo que você crê. Menos medo você tem sobre aquilo que você crê. Você tem mais convicção sobre todas as coisas que você defende. Qual a convicção da sua fé? Até que ponto você está disposto a colocar a tua fé em jogo referente às circunstâncias que nós vivemos? Hoje nós vamos falar um pouquinho o que eu chamei de... Pode ir lá para a próxima imagem. Encontros com Jesus. Hoje a questão racial ela é muito forte em todas as circunstâncias. E eu não estou falando só da questão racial, mas do preconceito. O preconceito ele acontece em todas as esferas. Eu posso ser em algum momento uma pessoa preconceituosa, mas também posso ser uma pessoa que sofreu preconceitos. Em algum determinado momento você é um preconceito, você faz o preconceito, em algum momento você recebe esse preconceito. E você acha que às vezes, porque nós estamos dentro de uma igreja, não há preconceito. Você acha que existe preconceito dentro da igreja? Sim ou não? Há preconceito dentro da igreja, há preconceito fora da igreja, há preconceito dentro do ambiente familiar, há preconceito dentro do trabalho, há preconceitos em todos os lugares. Mas esses preconceitos precisam ser derrubados, e Jesus traz várias e várias formas de quebrar esses preconceitos. E quando você olha a passagem, quando você olha a palavra de Deus instituída, os diálogos que Deus faz a respeito disso, existem para mim duas histórias que quebram preconceitos e são extremamente brilhantes. A primeira eu vou destacar como o diálogo entre Nicodemos e Jesus. Tem uma profundidade, uma riqueza de detalhes dentro daquela história que faz você ficar de cabelo em pé quando você estuda a profundidade dessa história. Mas uma outra história, e é a que nós vamos estudar hoje, e eu vou convidar você realmente a estudar a palavra de Deus. Nós vamos falar da mulher samaritana. A história da mulher samaritana, é uma das mulheres que exerce, que sofrem o preconceito, é o que nós vamos falar hoje. Abre a tua Bíblia em João.
capítulo 4. João, capítulo 4, a partir do verso 1. Como começa o título? A mulher de Samaria. Em algumas traduções, ou algumas bíblias, a mulher samaritana. Você percebe que isso, quando João escreve essa história, não existia título, né? A Bíblia era escrita com um contexto completo. Não tinha versículo, não tinha capítulos. Isso vem colocado depois. E os títulos também vêm acrescentado depois, exatamente para facilitar a nossa leitura. Então o autor ali, aquele que escreve, ele deixa exatamente claro sobre o que nós estamos falando ali. Ele quer que aquele que esteja lendo saiba que nós estamos falando sobre uma mulher samaritana. Podia ter colocado o nome dela ali, sim ou não? Poderia. Poderia chamar Joana, poderia chamar qualquer nome, mas ele prefere destacar que aquela mulher é uma mulher samaritana. Ele precisa destacar isso. E para isso existe um motivo no qual se precisa destacar a mulher samaritana. Então a gente vai começar o verso aí. Vamos ler, a partir do verso 1. Acompanha aí, você que está em casa, acompanha João capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Aí vem um parênteses. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então ele estava num lugar e ele precisava ir de novo para a Galiléia. Era a segunda vez que Jesus estava indo para a Galiléia. E nessa parte de ele ir para a Galiléia, existia pelo menos 2 caminhos que ele poderia ir para a Galiléia. Ele poderia passar pelo lugar mais rápido, mais curto, que era o lugar chamado Samaria. Ou ele podia passar pelo Jordão, cruzar pelo Rio Jordão, à beira do Rio Jordão, que era um lugar mais longe. Mas a maioria dos judeus preferiam passar pelo Rio Jordão e não por Samaria. Só que aí Jesus fala assim: é necessário passar por Samaria. Aqui um ponto interessante da palavra necessário que eu gostaria de destacar. A palavra necessário, só para você ter uma ideia, se você voltar no capítulo anterior, na história de Nicodemos, tem algumas traduções que diz assim: é necessário nascer de novo. E algumas outras traduções vão estar: importa-vos nascer de novo. É quando Jesus estava conversando com Nicodemos, falando que ele precisava nascer de novo. Aí ele usa, em algumas traduções, usa a palavra é necessário, e algumas outras, importa-vos nascer de novo. Essa palavra necessário não era uma opção. Se por acaso Nicodemos não nascesse de novo, não era possível ver o reino. Não tinha como, não havia possibilidade. Então era uma palavra que talvez o sinônimo dela era alguma coisa relacionada à obrigação. Então quando você usa a palavra e traz ela então para dentro do contexto da mulher samaritana, é necessário passar por Samaria, não era uma opção, porque a palavra é a mesma. Jesus tinha uma obrigação de passar por Samaria. Por que Jesus tinha uma obrigação para passar por Samaria? Porque talvez na agenda de Cristo era necessário salvar uma pessoa. Ele já tinha colocado na agenda divina que ele precisava resgatar uma pessoa, e é ali que ele havia de encontrar. Jesus coloca numa agenda, dizendo que aquela mulher seria salva em algum momento, e seria aquele momento. Por isso ele usa a palavra é necessário. Continuando o texto. 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José.
Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Aqui, dentro desse contexto, o pano de fundo lembra que os samaritanos, vai falar um pouquinho mais para frente do texto, a gente vai ler isso, que os samaritanos eles não se davam com os judeus. Por que os samaritanos, de forma muito simples, por que os samaritanos não se davam com os judeus? Os judeus não se davam com os samaritanos. O samaritano era um povo híbrido, era um povo misturado com outras raças. Em algum determinado momento da história, depois você lê um pouquinho mais para trás, você vai encontrar essa história lá no Velho Testamento. Mas por algum momento, quando eles são cativos, alguns ficam e eles se misturam com outros povos. E esses povos também faziam adoração a ídolos, e eles se misturam. O povo judeu não se mistura com isso, eles se tornam limpos. Então, toda vez que um judeu tinha contato com um samaritano, eles consideravam que ficariam impuros a ter contato com um samaritano, por isso que eles não se davam. E o samaritano, por sua vez, se sentiu completamente discriminados porque eles não tinham contato com o povo judeu. Então eles não se misturavam. Mas Jesus estava naquele ambiente onde não havia mistura, onde era necessário ele passar. Olha que interessante o que acontece na sequência. 7 de novo. 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Qual é a hora sexta? Por volta de meio-dia. Quem já foi por Nordeste ou lugares muito quentes, sabe que o pior horário de você ir para uma praia ou para andar na rua é que hora? Meio-dia. É onde o sol, como se diz, está a pino, está no auge, não é que ele está aquecido, mas ele está aquecendo aquele lugar da forma mais alta, na sua plenitude. E ali no deserto, imagina como deveria. Era exatamente nessa hora que Jesus chega naquele local chamado Sicar, perto de uma fonte, ou do lado de uma fonte, que era a fonte de Jacó. Então ele faz uma coisa, ele fala para os discípulos dele, faz o seguinte, vai lá comprar comida, que eu vou ficar aqui na fonte. Ele não deixa os discípulos junto, eles pedem para que os discípulos, eles vão comprar comida. Mas aí há uma pergunta que a gente poderia comparar. Eu não acabei de dizer que eles não tinham relação? Eu acabei de falar para vocês que os samaritanos e os judeus não tinham relação, mas Jesus pega os discípulos e mandam eles comprar comida aonde? Em Samaria. E eles vão sem reclamar, não tem nada lá que mostra ele reclamando. Por quê que nesse momento os judeus não reclamam? Porque o contexto que os judeus e os samaritanos têm dificuldade é na relação afetiva, não é na relação comercial. Na relação comercial eles se davam, podiam fazer comercialmente, tratar e vender e comprar, receber, pagar, não tinha problema nenhum. A única coisa que não poderia acontecer com eles era o quê? A relação afetiva. A relação afetiva não poderia acontecer entre um judeu e um samaritano porque ele era considerado impuro. Dentro do mesmo povo. Quando a gente olha para a igreja, às vezes a igreja separada em grupos por preconceitos, não se juntam, só tem relações comerciais. O que é uma relação comercial dentro da igreja? Sabe o que é uma relação comercial dentro da igreja? É quando eu chamo o João para cantar e isso é o máximo que ele vai fazer. Quando eu chamo um outro para pregar e o máximo de relação que eu tenho com ele é esse tipo de relação. Mas a profundidade da relação não existe entre nós irmãos em muitas categorias por causa de preconceitos. Por causa talvez de cor, por causa de questões financeiras, por outras questões que envolvem a igreja, cargos, uns têm, outros não querem. Isso fazem grupos separatistas dentro da igreja, onde só existem relações comerciais. É lógico que eu estou dizendo para uma igreja de outro lugar, não estou falando da igreja Margarida, porque eu sei que aqui a gente não comete isso.
Mas entenda que naquele momento os judeus tinham relações comerciais e eles fazem isso e Jesus fica sozinho. Quem ele vê de longe vindo então? Quem era? A mulher samaritana. E é dentro desse contexto que eu gostaria de colocar você. Presta atenção. A mulher samaritana, ela tinha um motivo por exatamente estar a meio-dia naquele lugar pegando água. Qual que era o motivo? Ela era excluída, ela era rejeitada. Ela era rejeitada porque ela era samaritana. Ela era rejeitada porque era mulher. Ela era rejeitada porque tinha uma índole duvidosa. E as outras mulheres não queriam estar perto da mulher samaritana. A maioria das mulheres, elas pegavam água durante o dia, bem cedo, ou bem à tardezinha, onde o sol não estava tão quente mais. Mas aquela mulher era obrigada a ir ao meio-dia buscar água para que ela não fosse rejeitada, excluída, excomungada ou qualquer outra coisa. O que nós chamamos hoje de bullying, né? Mas Jesus estava esperando aquela mulher naquele momento e ela começa a vir. Quando ela começa a vir, quem ela está esperando lá no poço? Quem você acha que ela esperava? Quem? Quem? Ninguém. Era assim que ela estava acostumada. Ela não estava esperando ninguém. E aí ela começa a se aproximar e vê um homem. Já era um problema, sim ou não? Por si só, um homem e uma mulher no ambiente só já era um problema naquele momento para aquela sociedade. Então ela já enxerga um grande problema ao se aproximar e ver um homem. Até porque o problema dela relacionado a tudo que havia conseguido tem a ver com homens. Então, mais um homem em uma circunstância duvidosa, sozinhos, provocaria ainda mais preconceito para aquela mulher. Então, ela já entra naquele cenário, onde ela fala, nossa, eu vou embora, eu não poderia chegar aqui, vai piorar a circunstância, mas eu preciso pegar água. O Vale de Sicar, ele fica exatamente num vale onde tem morro de um lado, que é o Monte Gerizim, e o morro de um outro lado. E ele ficava num vale. Então imagina o que ela teve que passar para chegar até ali. Então ela vai se aproximando e ela percebe que ele é o quê? Um judeu. Ela já viu que era um homem, e agora além de ser homem, não era um homem samaritano, era um judeu. Porque os judeus se vestiam diferente dos samaritanos. E ela aproxima e percebe que tem um homem samaritano chegando ali, ou parado ali e esperando. Imagina a cabeça, eu quero que você imagine a cabeça daquela mulher. Ao chegar perto daquele senhor, daquele homem, ela já estava preocupada com o que poderia acontecer naquele ambiente. Mas ela continua, ela precisa pegar água, ela precisa enfrentar o problema. Aí o verso que Jesus faz é brilhante. Olha o que ele diz. Verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dar-me de beber. Pois aí é onde está falando, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento, ou seja, ele estava sozinho. Jesus começa a frase falando, dar-me de beber. Ele abre um diálogo com essa mulher a respeito de uma necessidade física. Ele é humano, estava cansado e precisava beber água. E ele conversa com aquela mulher e o primeiro diálogo que ele abre com aquela mulher é pedir água. Sabe qual é o problema de pedir água para aquela mulher? Coloca a próxima imagem. Acho que sumiu aqui. Ah, apagou? Não tem problema. Para beber água, ele só tinha uma opção. Sabe concha de pegar feijão? Era assim que era a forma que eles bebiam antes. Eles pegavam lá na vasilha grande, pegavam aquela concha e bebia ali. A única forma de Jesus beber era da concha dela. Agora imagina, um judeu, rabi, homem, bebendo da mesma concha que ela bebeu. Hoje para a gente nem faz sentido esse nível de preconceito. Mas naquele momento era um preconceito absurdo. No entanto, ela reage de imediato. Quando ele fala assim, dar-me de beber, olha a reação dela na sequência. Ela reage assim no verso 8, no verso 9. Então
lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí tem um parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos, foi o que eu expliquei. Ela reage à circunstância exatamente entendendo o preconceito não, o que estava acontecendo naquela circunstância. Ele pede de beber e ela fala assim: nossa, você é um judeu, está me pedindo isso, você não vai ser impuro? Você não vai ser considerado imundo se você beber do mesmo copo do que o meu? Jesus, ele abre um diálogo, mas o nível de diálogo que ele quer chegar não tem a ver com nada físico, mas tem a ver com um campo espiritual. Mas ele começa com algo físico, e esse algo físico ele usa para aprofundar nas camadas do coração daquela mulher. Às vezes nós estamos sofrendo algo físico. Talvez eu não tenha emprego, talvez eu não tenha saúde, talvez eu estou passando por um problema, talvez a minha família está passando por um problema. Eu não sei qual a sua história, eu não sei qual a sua dor ou qual o seu problema, mas é um problema físico. E esse problema físico pode ser uma maneira que Deus está utilizando para abrir a porta do seu coração. E ele faz isso com essa mulher. Olha o que ele fala na sequência, tentando aprofundar. Ele diz assim, verso 10: replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva, ou da vida. Ele dá um salto, colocando para ela uma tal de água viva. Se você for um pouquinho para frente aí, ó, em João 7:37, rapidinho, só para você entender o que Jesus estava falando aqui, ó, 7:37, 2 páginas para frente, mais ou menos. Diz assim, ó: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de água? Mesma palavra. E isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haveria de receber o que nele, quando Jesus está falando lá, volta lá em João, capítulo 4. Quando Jesus está oferecendo aqui a água viva, ela está oferecendo o que para aquela mulher? O quê? O Espírito Santo. Vai ter uma coisa para você que é chamado Espírito Santo, que quando entrar dentro de você, você vai jorrar, você não vai ter mais sede. Esse problema que você está tendo hoje, esse problema que você está passando, vai acabar. E você vai ter uma vida renovada em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. É isso que ele está oferecendo. Mas o que a mulher faz, como nós fazemos? Olha o que ela responde. Verso 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? 12. És tu porventura maior que Jacó, e nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí disse a mulher: Senhor, dar-me dessa água, pois eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus estava entrando no campo espiritual. A mulher estava onde? No campo físico ainda. Quando Jesus oferece essa água viva, ela só escuta assim, ó: você nunca mais vai precisar vir aqui pegar água. A única coisa que ela escutou. Você nunca mais precisar pegar água, porque uma vez você beber dessa água que eu te der, você não vai ter mais sede. Ela só olhou assim: nossa, ele resolveu o meu problema. Pronto, eu não preciso mais vir aqui, eu não vou passar mais por preconceito, eu não vou passar mais por problema, eu não vou ter mais a questão física para resolver, porque Jesus resolveu com a água viva.
Às vezes o que você está esperando é uma solução para o seu problema físico, para o seu problema de agora. E Deus só está preparando para invadir não, porque Ele não invade, perdão pela palavra, mas operar um milagre dentro do seu coração através de alguma coisa física na tua vida. E você ainda está preso a essa questão física, eu ainda estou preso nessa questão física, não permitindo que Deus mergulhe através do nosso coração, para fazer a verdadeira operação que nós precisamos. Aquela mulher, ela para diante da questão física dela, e a única coisa que ela quer resolver é o problema da água. E Deus fala para ela assim, não é isso. Não é isso que eu quero com você. Olha o verso seguinte, o que ele fala. Qual nós paramos? No 14, né? Então vamos para o 15. Disse-lhes Jesus à mulher, Senhor, dar-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar teu marido e venha cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Olha que coisa aqui. Presta atenção nisso. Presta atenção. Jesus falou de uma água viva, oferecendo o Espírito Santo para ela. Ela quer só algo físico. Aí Jesus, para dar um passo, ele precisa tocar na ferida. Ele precisa tocar no maior problema que você tem para poder entrar dentro do teu coração. Ele precisa chamar você à realidade e mostrar para você qual é o teu maior problema, para que você saiba, para que você entenda que você precisa dele. E ali ele diz, vai lá chamar o seu marido. Tocou na ferida dela. Tocou na ferida. Você já machucou a mão em algum momento? Ou o pé, ou o dedo, tomou uma martelada? Você percebeu que quando você machuca algum lugar, uma das coisas que na sequência você bate aonde que é? Parece que você machucou o dedo, não importa. Você só bate o dedo depois, né? Fala, nossa, só esse dedo que eu bato? Não é possível. Jesus tocou na ferida daquela mulher, e aquela mulher tentou se esquivar. Qual é a resposta daquela mulher para se esquivar de Jesus? Qual foi? Tá? Na sequência aí, o que ela diz? Não tenho marido. Eu não quero conversar com você. Eu não quero abrir meu problema, Jesus, para você. Quantas coisas você tem guardado no teu coração, aquele problema que você tem acariciado, aquele pecado que você tem deixado de lado, aquela parte dentro do teu coração que você não quer que Jesus entre. E toda vez que Jesus tenta entrar nessa parte do teu coração, você simplesmente fala assim, Jesus, aqui não. Aqui eu não quero que você resolva. Porque aqui é difícil demais. Porque eu me conciliar com meu irmão e pedir perdão para ele, para mim é difícil, porque eu não estava errado. Eu, de repente, reconhecer que eu tenho esse tipo de pecado perante as pessoas, reconhecer que eu roubei, que eu matei, ou qualquer outro pecado que você tenha, é difícil demais para mim, então eu não quero que você entre aqui. Aquela mulher disse exatamente isso. Jesus, eu não quero que você entre aqui. Só que Jesus se aprofunda mais um pouco e diz para ela assim, você disseste bem, você não tem marido, porque 5 maridos você já tiveste. E este que você está agora não é seu marido. Aquela mulher deve ter arregalado os olhos, porque ela não imaginava que aquele homem que estava sentado ali sabia da vida dela. E ele revela a vida dela assim, ó. Deixa ela nua. Tira todas as vaidades dela e fala assim, eu te conheço. Eu sei quem você é e sei as coisas que você faz. Eu sei. Por isso que Jesus estava sozinho com ela. Porque a ideia não era humilhar. A ideia era transformar. Por isso que eles mandam os discípulos para longe. Então aquela mulher, percebendo que aquele homem sabia tudo sobre ela, qual a próxima coisa que ela fala? Imagina a mente da mulher samaritana. Nossa,
Estou sozinho com um homem. Ele é judeu e agora ele é profeta. Pronto. É tudo que eu precisava para a minha vida ficar show de bola, ficar 10. Agora é um profeta que sabe tudo sobre a minha vida e vai começar a revelar agora sobre todas as coisas. Então, na sequência do verso, vamos ler a sequência do verso. Nós paramos em 17. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já teve, e esse que agora tem não é seu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Olha para onde ela está indo. Ela está se esquivando da conversa. Ela não quer conversar com Jesus a respeito dos problemas dela. E ela leva Jesus para tratar outro problema, que não tem nada a ver com ela. Fala assim, tudo bem, Jesus, entendi que você é um profeta, mas tem tantos problemas para você resolver, não resolva o meu. Vou te dar um outro problema maior para você resolver e esquece o meu. E ela tenta sair ali pela tangente. Tenta se esquivar do problema. Olha na sequência que ela fala. Verso 21, disse-lhe Jesus, no verso 20, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele estava falando uma contestação. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Verso 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha aqui, presta atenção. Aquela mulher tentou levar Jesus para longe dos problemas dela. Só que Jesus continua dentro do problema dela, porque um dos problemas que estava acontecendo ali tem a ver com a adoração. Adoração em espírito e em verdade. Ele estava falando do coração, e era exatamente em espírito e em verdade. Estava falando também do coração. A placa de igreja salva alguém? Os 10 mandamentos salvam alguém? O que salva? O que salva? A graça. E a graça, ela salva qualquer pessoa, não importa quem você seja. Não importa se você está dentro da igreja ou não está dentro da igreja, a graça te alcança. Não importa se você avançou o sinal vermelho muitas vezes, a graça te alcança. A graça alcança qualquer pessoa que estiver disposta a aceitar Cristo Jesus como Salvador. Diz a palavra de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, não há nada que você possa ter feito na sua vida, não há nada que você possa ter errado ou ido longe o suficiente, não há nada, nada, diz a palavra de Deus. A graça de Deus pode te alcançar e perturbar, mas você só precisa fazer o quê? O que, igreja? Permitir. Abrir o seu coração, para que Deus possa entrar e fazer um tratamento, porque a cura não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora. Deus precisa entrar dentro do teu coração e fazer uma lavagem, lavar todo o teu coração e limpar todo ele, para que todas as outras coisas escritas na Bíblia aconteçam de forma natural. Não é mais uma obrigação seguir os 10 mandamentos. Você segue os 10 mandamentos porque ama a Deus. Você vem à igreja porque ama a Deus e quer adorar. Você faz as coisas que Deus te pede para fazer, não é por obrigação, mas porque você ama quem Ele é e o que Ele te pede. Não existe mais obrigação em vir para a igreja. Existe adoração. Por isso que Deus fala, os adoradores que o Pai busca são aqueles que adorem em espírito e em verdade.
Aqueles que vêm na igreja simplesmente por rituais externos estão fadados ao fracasso. Aqueles que simplesmente pegam uma Bíblia como essa, colocam um terno como esse, uma gravata como essa, uma roupa como essa, e diz ser um cristão, mas não tem amor, não significa nada. Nada. Os fariseus daquelas épocas seriam os maiores líderes da nossa geração. Os maiores e os melhores. Você acredita nisso? Se você olhasse um fariseu hoje aqui na igreja, você olharia para ele com orgulho. Nossa, esse é um fariseu. E Jesus olha para ele e fala assim: você é um hipócrita, porque você só vive de aparência. A palavra diz que pelos frutos vos conhecereis. É exatamente a sua atitude, aquilo que você faz, que faz as coisas mudarem. Mas para as coisas mudem, você tem que plantar ela num solo fértil. E esse solo fértil só pode acontecer quando Jesus, ele é o... Como chama aquelas pessoas que plantam lá? Eu esqueci agora. Como? O agricultor. Obrigado, irmão. Quando Jesus é o agricultor do teu coração, aí você tem um solo fértil. E aí sim, tudo pode brotar, tudo pode plantar, tudo pode acontecer. Sabe o que aconteceu com a mulher samaritana? Para a gente fechar? Olha na sequência. Quando Jesus diz para ela, quando ela diz assim que está esperando um Cristo. Quando ela diz, está esperando um Cristo. Jesus olha para ela e fala assim: mulher, eu o sou. Sabe o que é esse eu o sou? Esse eu sou é a mesma palavra utilizada lá para Moisés. Quando Jesus se revela para Moisés, fala, quando Moisés pergunta para ele assim: mas eu falo para o povo, quem é você? Moisés, diz para ele que eu o sou. Jesus se revela dizendo para aquela mulher: eu o sou. Aquela mulher, ela entende, as portas do coração são abertas. E na sequência disso, olha o que acontece. Verso 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum disse nada. Que perguntas, ou por que falas com ela? 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Olha só. Presta atenção aqui, igreja. Jesus se revela para aquela mulher como eu sou, como Cristo. Aquela mulher, naquele momento, entende quem é Jesus. Entende qual a capacidade que Jesus teria de enfrentá-la. Qual a capacidade que ele tem de libertá-la, de transformá-la. E ela simplesmente deixa o quê? O que ela deixa ali? O cântaro. Qual que era a necessidade física dela? Vocês lembram? Era aquele cântaro, era aquela água que ela precisava. Quando ela tem um encontro de verdade com Cristo, o cântaro, a água, não importam mais. Não importa. A sua questão física não importa mais quando você tem o encontro com Jesus. Quando Jesus entra no teu coração de verdade, todas as demais coisas não fazem mais sentido, nem para mim, nem para você. Se hoje a questão física é muito importante para você, pode ser que você não está tendo aquele encontro real com Cristo, como deveria ter. Abre o seu coração para Ele, para que Ele possa entrar nesse coração, se transformar num solo fértil e fazer com que brote água a jorrar, que é o Espírito Santo. Na sequência, aquela mulher, ao reconhecer isso, o que ela vai fazer? Vai fazer o quê? Vai até a cidade de Sicar e faz o quê? Começa a pregar o Evangelho. Não importa mais as questões. O que eu quero é esse Jesus, Ele está aqui. Nós esperamos Jesus, sim ou não?
Aquele povo esperava Jesus, sim ou não? Nós temos preconceitos aqui dentro, sim ou não? Aquele pessoal tinha preconceito, sim ou não? Qual a diferença deles para a gente? A palavra de Deus diz que nós somos enxertados na videira. Nós, os gentios, não o povo judeu, mas nós fomos enxertados na videira. Sabe o que é enxertar? Sabe o que é enxertar? É uma raiz externa e fora, colocado dentro daquela árvore, enxertado, amarrado, para que ela fizesse parte daquela videira. Ou seja, nós não somos da videira. Os judeus eram da videira, era o povo de Deus, mas nós fomos enxertados, e glória a Deus por conta disso. E ao sermos enxertados na videira de Deus, na videira de Cristo, temos o privilégio e a oportunidade da salvação. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Jogando fora essa oportunidade, simplesmente por causa de rituais evangélicos, por causa de rituais gospel, por causa de rituais que achamos que precisamos fazer. Eu não estou dizendo que os rituais são errados, não confundam isso. Eu só estou dizendo quando isso passa a ser mais importante do que quem é Jesus e o que Ele é para você, aí vem um problema. Porque os fariseus tinham os rituais acima daquele que estava ali. Eles não reconheceram. Eles não viram Jesus. Eles não reconheceram a Jesus. E eles esperavam o Messias, mas não conseguiram ver. Aí eu pergunto para você, nós esperamos o Messias, sim ou não? Sim ou não, igreja? E o Messias está aqui? O Messias está aqui? Se o Messias está aqui, se o Messias está aqui, e você acredita que um dia esse mundo terá fim, e Ele voltará para nos buscar, por que vivemos a vida que vivemos? Por que fazemos o que fazemos? Por que somos o que somos? Por que continuamos a fazer as coisas que não são de acordo à vontade de Deus? Por quê? Por quê? Deus quer perdoar eu e você. Está disposto a isso? Sim ou não? Sim ou não? Deixa Deus tocar no seu coração. Nós vamos escutar uma mensagem musical agora. Eu gostaria que você refletisse a respeito desse assunto e deixasse que Deus falasse com você nesse momento ao escutar essa mensagem, e que Ele possa tocar no seu coração e no meu coração. Sonoplasta, você pode mudar a música, por favor? Coloca Meu Coração, José de Castro. Coração tão vazio, tão sem amor pra dar, sem pulsação, sem calor, sentindo a dor do mal, um mal que corta, aflige e tira a força de viver, me faz gritar por socorro e te implorar o teu poder. Meu coração é tudo que tenho pra te dar, e agora me ponho em teu altar e me entrego
estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração. Vem transformar meu viver e me fazer renascer com tua mão. Vem me moldar, meu coração é teu. A tua graça buscou-me, me deu a força de viver. Pagaste o preço da morte, ó meu Jesus, como esquecer? Meu coração é tudo que tenho pra te dar, e agora me ponho em teu altar e me entrego. Estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração. E a cada pulsação eu me sinto melhorar. Já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Meu coração é tudo que tenho pra te dar, e agora me ponho em teu altar e me entrego. Estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração. Te dar, e agora me ponho em teu altar e me entrego. Estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração. Quero te entregar meu coração. Amém. Aquela mulher teve um encontro com Cristo. Foi inesquecível. Esse encontro com Cristo foi programado pelo próprio Cristo para ter esse encontro. E Jesus também quer ter um encontro com você. Só que você precisa aceitar esse encontro. Você precisa dizer para Jesus, dar o primeiro passo: eu quero aceitar esse encontro contigo. E com certeza as coisas na sua vida vão mudar. Eu não estou dizendo que elas vão mudar para melhor no sentido físico. Pode ser que até pior. Eu estou dizendo para você que a água viva vai brotar de você pelo poder do Santo Espírito, mesmo quando as coisas físicas podem aumentar e piorar. Aquela mulher, Rosa Parks, piorou até que melhorasse. Isso pode acontecer com você também. Mas esteja disposto a enfrentar tudo isso, a encarar, porque Jesus está ao seu lado. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, gratos somos, Senhor, porque podemos escutar um pouquinho sobre a Tua palavra, o Teu amor, a oportunidade da salvação. E sabemos, Senhor, que nós mesmos não somos nada, somos falhos, somos fracos, pecadores. Carecemos da Tua misericórdia, carecemos da Tua graça, carecemos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nos salve através do poder do Teu Santo Espírito. O Senhor diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém iria ao Pai se não fosse por Ti. Nós aceitamos isso. Que o Senhor é o nosso caminho, é a nossa verdade e é para nós a vida. Agora nos ajude a
Senhor entre no nosso coração, limpe, que trabalhe nessa terra como um agricultor, para que a terra seja, o solo seja fértil, que muitas coisas dali possam brotar e tudo que sair de nós seja para alcançar pessoas, que elas sintam em nós o poder de Jesus transformador, não nós mesmos, mas aquilo que Jesus é dentro de cada um de nós. Grandioso Deus e Pai, honrado seja o teu nome para sempre. Desejamos um dia estar morando contigo, que esse dia seja breve, mas por enquanto que ainda estamos aqui, que possamos também viver contigo cada dia, cada minuto, cada instante, viver o teu ministério e as coisas que o Senhor pediu para nós. Honra-nos com a tua presença, a presença do teu Espírito, para que o Senhor seja louvado nesse dia. Nos despeça em paz. Abençoe a tua igreja, o teu povo. Abençoe a igreja de forma muito especial, a igreja do Margarida, os visitantes e a liderança. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. A saída será organizada pelos diáconos e, enquanto isso, iremos louvar a Deus. Fica aqui, meu Senhor, eu sei, já está tarde, ainda assim eu insisto. Deixa-me olhar em teus olhos e me perceber pecador. Como eu quero